bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello, são de estudos jurídicos. Essa aqui que é a nossa playlist sobre o Código de Processo Civil. Na nossa última aula nós começamos a estudar os tipos de provas dentro do Código de Processo Civil. Vimos também a antecipação da prova, vimos as causas que a prova pode ser antecipada. E aí nós, a partir dessa aula, começamos a estudar as provas por espécie. Vimos o depoimento pessoal, vimos a ata notorial, depois vimos na ordem aqui, vimos o documento, a prova documental, vimos o documento quando ele está em posse de terceiro ou quando está em posse da própria parte. Vimos a exibição de documento, que ela pode ser tanto em ação autônoma como incidental. E deixa eu ver se ficou faltando uma. Vimos também a confissão e o depoimento pessoal. Na nossa aula de hoje vamos estudar a prova testemunhal, né? Essa aqui é uma das provas mais importantes, na minha opinião, quando você chama as testemunhas, mas a prova documental que nós vimos na nossa última aula também é de suma importância. Todas as provas são importantes, mas vimos também que todas elas vão ter a presunção relativa, né? O contexto das provas que o juiz vai avaliar. Mas vamos começar então com a prova testemunhal, que é a nossa aula de hoje. Da admissibilidade, essa a gente vai ver bastante dentro da própria legislação. Da admissibilidade do valor da prova testemunhal, né? O primeiro título que está lá no código, no novo código, lá no 442 vai estabelecer o seguinte, pessoal: a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo adverso. Depois temos o 443, que vai estabelecer lá que o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos, as hipóteses em que o juiz vai indeferir a testemunha, quando ela estiver dando o seu depoimento, perguntas que a parte faz para a testemunha. O juiz vai ter esse direito de indeferir as perguntas dirigidas a testemunhas quando for relacionado a duas coisas. O inciso primeiro fala que quando for relacionado a provas, já provas por documentos ou confissão da parte, ele fez alguma pergunta que já foi provado por uma confissão, ou já existe algum documento que comprove aquela afirmação dentro do próprio processo, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, que não vai adiantar nada perguntar à testemunha se for alguma coisa que só vai poder ser provado por um documento ou por alguma perícia. Aí temos o 444, que estabelece lá que nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito. Mas isso aqui não teve alteração no novo Código de Processo Civil. O 445 também não teve alteração, estabelece lá que também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, relacionado a questões de dívidas, né? O credor, devedor. Agora, 446 tem uma coisa importante, estabelece o seguinte: é lícito a parte provar com a testemunha, situações que ela pode provar com a testemunha, são duas também. Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada, mostrar então inquirindo a testemunha e provar essa verdade que é diferente nesses tipos de contratos simulados. Também se pode provar através da prova testemunhal, nos contratos em geral, provar os vícios do consentimento, mostrar através de uma testemunha que houve naquela celebração daquele contrato um vício de consentimento. O 447 tem uma coisa importante também: podem depor como testemunha todas as pessoas, estabelece quem que é que pode atuar como testemunha. Em regra geral, todo mundo, mas sempre tem a exceção. Quais são as exceções aqui? A exceção aqui vai ser os incapazes, os impedidos e os suspeitos. E lembrar que aqui, quando fala de incapazes, houve modificação do Código Civil lá no artigo que fala sobre os incapazes. Isso aqui nós explicamos nas nossas aulas de civil. Houve modificação agora em 2016, porque houve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou então lá, tirando aquela... Eu já falei isso aqui nas últimas aulas também, na aula anterior, eu acho, quando fala lá que a pessoa incapaz vai ser com deficiência, mudou essa parte. Não é mais relacionado à deficiência, vai estar sempre relacionado à sua vontade, se a pessoa puder ou não exprimir a sua vontade. Mas eu vou deixar esse estudo para nossas aulas de civil, para a gente não fugir aqui do contexto. Então, são incapazes, né? Aqui, apesar do Código Civil estar super atual, a modificação que houve apesar do Código de Processo Civil estar super atual,
A modificação que houve no Código Civil é posterior, então a gente tem de interpretar isso aqui de acordo com o Código Civil. Mas aqui no Código de Processo Civil estabelece: são incapazes um interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos não podia discerni-los ou ao tempo em que deve depor não está apto a transmitir as percepções. Os que tiverem menor de 16 anos, o cego e surdo quando a ciência do fato depender dos entendidos que lhes faltam. Mas lembrando, esse artigo deve ser interpretado com as novas regras do Código Civil, que foram adicionadas agora em 2016, lá com o Estatuto da Deficiência. Mudou aquele artigo, estou repetindo isso para deixar bem claro. Não seria, na verdade, como está aqui, nesse dispositivo do Código do CPC. Porque houve algumas alterações. Sim, isso aqui vale, mas a interpretação deve valer com a interpretação do Código Civil, e não apenas essa aqui que está aqui, porque, como eu falei, houve a modificação dessa interpretação do que é incapaz e do que não é incapaz. Continuando, no parágrafo 2º do mesmo artigo vai falar quem são os impedidos. Impedidos: o cônjuge, companheiro, ascendente e descendente, a qualquer grau e colateral até o 3º grau, de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Ou seja, não apenas sanguíneo, mas afinidade também. Inciso 2º, o que é parte na causa. Terceiro, o que intervém em nome de uma parte, como tutor, representante legal, pessoa jurídica, juiz, advogado, em outros assistam e tenham assistido nas partes, justamente para garantir a imparcialidade, né? Então essas pessoas são impedidas. Agora, suspeito. Suspeito é sempre relacionado ao inimigo ou amigo. Então, com a mesma ideia, o inciso 1º, o inimigo da parte ou seu amigo íntimo. E o inciso 2º, o que tiver interesse no litígio, né? O que pode se beneficiar daquele litígio posteriormente. O parágrafo 4º também fala uma coisa importante, pessoal. Estabelece lá: sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Se for necessário, se o advogado argumentar que mesmo se faz necessário ouvir aquela testemunha, o juiz pode ouvir aquela testemunha, mas sem prestar vai ouvir como informante e não como testemunha. Essa informação está no parágrafo 5º. O depoimento referido no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso. O juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Então é o juiz que vai dar o valor que possa merecer a essa prova, sem o compromisso. Mesmo que a pessoa fosse incapaz, mesmo se for um menor de 16 anos, o juiz pode ouvir, mas aí não vai ter prestado o compromisso de dizer a verdade. Lá o 448 traz uma informação muito importante também. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos. Como nós vimos no depoimento pessoal, na exibição de documentos, todos existe uma exceção quando não é necessário a parte falar ou mostrar. Aqui na prova testemunhal também vai ter essa exceção, ou seja, casos que violem a honra íntima, façam perigo para a própria vida. A gente tem que ter esses casos assim genéricos na nossa cabeça para a gente ficar mais fácil de responder quando surgem as questões. Então, no 448, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretam grave dano, bem como em seu cônjuge, companheiro ou a seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha direta ou colateral até o 3º grau. E no inciso 2º, a cujo respeito por estado ou profissão deve guardar de sigilo. A gente viu isso aqui, esse tópico sobre sigilo profissional dos médicos, dos advogados. A gente vê que isso aqui se repete em tudo. E esses incisos que acabam se repetindo em provas diferentes, como sigilo profissional, é uma coisa muito boa da gente memorizar. E 449 não houve muitas alterações. Fala lá sobre salvo disposição especial em contrário. As testemunhas devem ser ouvidas no sede do juízo, né? Quando a parte ou testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver em impossibilidade de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia e hora e lugar para inquirida. Ou seja, fora da audiência de instrução e julgamento. Da produção da prova testemunhal. A subseção 2 vai complementar essa primeira parte. Primeiramente, vai falar sobre o rol de testemunhas, como que o advogado deve preparar o rol de testemunhas na sua contestação ou na sua petição inicial. Então, o rol de testemunhas conterá
sempre que possível, não é uma regra geral, isso significa. O nome, a profissão, isso aqui é a qualificação, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas, né, o CPF, o RG, o número de registro de identidade, o endereço, isso aqui é muito importante, o endereço para poder localizar a testemunha da residência e o seu local de trabalho, quando possível. Depois de apresentado o rol que trata, isso aqui é o 451, dando continuidade. Depois de apresentado o rol que trata o parágrafo 4º, 5º do 357, a parte só poderá substituir a testemunha. Ou seja, o advogado, eu fui lá, fiz a petição, apresentei meu rol de testemunhas. Eu só vou poder modificar posteriormente aquele rol que eu apresentei nesses casos. Ou seja, quando a testemunha que eu apresentei morrer, que é o primeiro caso, falecer, que por enfermidade não estiver em condições de depor, e o inciso terceiro, que tendo mudado de residência ou local de trabalho, não for encontrado. Ou seja, quando a testemunha minha morrer, quando ela estiver doente ou quando eu não conseguir mais localizar a minha própria testemunha. Ou seja, são casos muito específicos, por isso que a gente deve tomar muito cuidado no momento da gente fazer o nosso rol de testemunhas. 452 fala sobre quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa declarará impedido a testemunha, né, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na sua decisão. Por isso que ele vai sempre perguntar, se o juiz pergunta sempre a testemunha se ela tem conhecimento dos fatos. Se ela falar que tem, se o juiz perceber que algum desses fatos que ela tem conhecimento, ela vai se sentir influenciada ou imparcial, ele vai declarar ela como impedida. Uma coisa importante é o inciso segundo também. Se o juiz perguntar para a testemunha se ela tem conhecimento dos fatos e ela perguntar também que ela não tem conhecimento de nenhum fato, então ele também vai indeferir a testemunha. Vai... desculpa, eu falei a palavra errada. Se ela nada souber, eu falei indeferir, não, ela vai excluir aquela testemunha. Eu usei o termo errado aqui e fui conferir. Aí tem o 453, vai falar lá sobre as testemunhas depõem na audiência de instrução, que é a regra geral, né? Sempre na audiência de instrução e julgamento, naquela ordem que eu falei para vocês na nossa última aula. Primeiramente vai ter os peritos, primeiramente o perito do autor, os peritos, né? Juntamente vai os peritos, depois o depoimento pessoal do autor, depois o depoimento pessoal do réu, depois a testemunha do autor, depois a testemunha do réu. Essa é a ordem. O parágrafo 1º fala uma coisa importante, né? Ao tipo de testemunhas que resistem com marca diferente, aquela possibilidade de videoconferência. Quando a testemunha não puder comparecer, se existir a possibilidade de fazer uma videoconferência para se inquirir a testemunha, é perfeitamente possível. Aí temos o 454. São inquiridas em sua residência. São casos em que a testemunha vai ser ouvida na sua residência e não em juízo. São alguns casos novos que trouxe o CPC. Mas esse rol aumentou muito, como nós vamos ver aqui agora. Então, quem são as pessoas que podem ser escutadas e inquiridas na sua própria residência? Temos o presidente, o vice-presidente, inciso primeiro, né? Os ministros de Estado, o ministro do STJ, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, do STJ, do STF, do Superior Tribunal Militar, do STE, que é o do eleitoral, do TST, né, que é da Justiça do Trabalho, e do do Tribunal de Contas da União. O Procurador-Geral da República também, seus conselheiros, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, dos estados, do município também, que é esse quinto aqui, que está em vermelho aí para vocês. Também temos os senadores, os deputados federais, os governadores dos estados, o prefeito, os deputados estaduais e distritais, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho. O rol é muito extenso, pessoal, olha só. Os procuradores-gerais da justiça, o embaixador de países, e olha só como que esse rol ficou extenso. Aí a gente vai pular os parágrafos aqui, né? Vamos lá para o 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele a rolada do dia. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui mudou. Antigamente, as testemunhas seriam intimadas de forma judicial. Era a regra geral. Agora, o ônus passou para a gente, como advogados. Nós que vamos ter de intimar as testemunhas para a nossa audiência. E a gente vai fazer isso por meio do AR. A gente vai fazer uma carta convite. Me desculpem. A gente vai fazer uma carta convite intimando a testemunha para a audiência, informando a data e o oral e o local. A gente vai fazer um AR lá no correio e mandar para ela.
E a gente tem que pegar esse AR para a gente poder juntar depois no processo, para comprovar que a gente realmente intimou a testemunha. E caso a testemunha não é porque a gente que está intimando que não vai ter menos obrigação da testemunha aí. Ela vai ser sim obrigada a comparecer. E caso a gente junte o AR e ela não vá na audiência no dia designado, a gente vai poder então pedir ao juiz que remarque a audiência para outro dia. A gente pode demonstrar para o juiz o tanto que é importante a testemunha para o nosso processo. Nesse caso, aí a testemunha vai ser intimada judicialmente. A gente vai ver isso aqui agora. Lá no parágrafo 4 fala o seguinte: no parágrafo 1 fala que vai ser por AR, né? A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, que é o AR, com antecedência de 3 dias antes da audiência. A intimação será feita pela via judicial quando, inciso 1º, for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º, foi o caso que eu falei para vocês, quando a gente mesmo com a nossa intimação a testemunha não comparecer. No inciso 2º, sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ou para o juiz, né, foi o que eu falei para vocês, figurar no rol de testemunhas de serviço público militar, ou seja, faz de conta que a nossa testemunha é um policial. Nesse caso, será obrigatório a intimação judicial, porque não pode ser a gente que intime, deve ser o superior hierárquico àquela pessoa. Por exemplo, no caso de um cabo, eu não sei muito bem essa ordem, mas no caso de um soldado, quem vai intimar ele vai ser o seu cabo. Aí, no caso de um cabo, vai ser o seu cabo segundo. Depois do cabo, temos o sargento. E depois temos essas hierarquias militares. O parágrafo 5º fala lá que a testemunha que intimada na forma do 1º, do 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e poderá responder pelas despesas do adiantamento, né? A gente houve um adiamento da audiência. A testemunha nossa que não comparecer, ela vai ser então responsável pelas despesas desse adiamento aí. 456, o juiz inquirirá as testemunhas separadas sucessivamente, né? Elas não escutam o que a outra está falando, primeiro entra uma e depois entra outra. O juiz vai poder alterar essa ordem das testemunhas, caso as partes concordem, né, ambos os advogados. E o 457 fala lá que antes de depor, a testemunha será qualificada, vai ser perguntada a ela se ela tem conhecimento da causa, vai prestar o seu compromisso de dizer a verdade sob pena de responder. O parágrafo 1º fala que é lícito a parte contraditar a testemunha, né, mas isso tem um momento certo, é antes que ela preste compromisso de dizer apenas a verdade. O advogado deve ficar muito atento a esse momento, de logo já conversar com o seu cliente, ver se aquela testemunha é amigo íntimo, se tem algum impedimento, e aí deve contraditar a testemunha antes de prestar o compromisso de dizer a verdade. E aí o advogado pode arguir incapacidade, impedimento ou suspensão, bem como testemunha nega os fatos. E se a testemunha negar que esses fatos de suspensão, impedimento, você pode contraditar essa testemunha com outra testemunha. Agora, para terminar nossa aula, eu vou falar do cross-examination, porque antigamente no código, o antigo sistema processual civil, a gente fazia as perguntas diretamente formulado para o juiz, e o juiz repetia isso para as testemunhas. Eu, particularmente, ainda gosto de dirigir a pergunta para o juiz, fazer a pergunta para o juiz e deixar que ele repita para a testemunha. Por que eu gosto de fazer desse jeito? Apesar de não ser mais assim, vocês vão ver que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Então se você tem essa possibilidade, o juiz não pode te impedir de fazer a pergunta diretamente para a testemunha. Mas como falei, eu prefiro fazer diretamente para o juiz, porque muitos juízes que são mais antigos ainda têm essa visão de que isso não foi alterado. Então muitas vezes você fazendo isso, aí o juiz te concede a liberdade. Você pode fazer diretamente as perguntas diretamente à testemunha. Nesse caso, sim, você começa a fazer diretamente. Justamente porque alguns juízes ainda têm aquela visão que isso não foi uma mudança positiva para eles. Então, dessa forma, você ganha a simpatia do juiz. Isso é muito importante em todos os processos, apesar de dizer que não.
Lá o 460, né, o depoimento poderá ser documentado por meio de gravação, né, mostrando então que sempre aqui pelo menos na minha cidade, sempre é gravado, fica gravando, depois você pode assistir, depois no momento de fazer as alegações finais você pode assistir aquilo de novo. 462 tem uma coisa importante também. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento da audiência, uma coisa que nenhuma testemunha sabe. A testemunha que foi lá, ela pode então cobrar os seus gastos de comparecer lá. E o 463 fala que esse serviço é considerado serviço público, o ato da testemunha ir lá e depor em juízo, é serviço público. Pessoal, terminamos a nossa aula sobre prova testemunhal. Na nossa próxima aula vamos ver a prova pericial, depois mais umas e depois fechamos os tipos de provas.